comigo, transformados. Mas fala igual um crente que tomou café, fala transformados. Transformam. Eu quero começar com uma história bem interessante que eu escutei essa semana. Diz que um pai estava muito ocupado nas suas tarefas, e aí chega diante dele o filho, pode abaixar por favor, chega diante dele o seu filho, desejando brincar com ele, só que ele estava muito ocupado, um pastor preparando uma mensagem, e muito ocupado com aquilo, e o filho fala: pai, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E aí aquele pai, para entreter o filho, ele pega uma revista, e nela tinha um mapa mundial bem complexo, e ele corta aquele mapa em vários pedacinhos, e fala assim com o filho dele: vai lá e monta esse quebra-cabeça para mim. E aí o filho saiu, foi para a sala para montar o quebra-cabeça, e o pai continuou ali preparando a mensagem ao qual ele iria pregar. E para surpresa dele, em poucos minutos aquele menino volta e fala: pai, vem ver, já acabei. Aí o pai fala: não é possível, como você fez tão rápido? E o pai chega lá na sala e vê, realmente o mapa estava perfeito, já até colado assim com durex, para não soltar as peças. Aí o pai, perplexo, fala assim: mas como é que você conseguiu? Falou: não, pai, o que acontece é que na parte de trás da folha do mapa havia uma imagem de um homem, e quando eu formei o homem, o mundo foi formado. Isso me chamou tanta atenção, e como Deus falou ao coração daquele pastor naquele momento, e ele parou para refletir nessa grande e poderosa verdade, de que quando homens são formados segundo o desejo e o coração de Deus, o mundo também é formado, a humanidade também é formada. E eu queria estar ministrando um pouco sobre isso. A palavra que Deus me deu está baseada nesse tema de transformados transformam. Por que transformados transformam? Porque na verdade a mudança que nós queremos que aconteça, começa sempre de nós. Infelizmente a gente não tem essa mentalidade tão formada, e não paramos para analisar alguns detalhes. Exemplo: quantos aqui acham que o Brasil é um país corrupto? Levanta a mão. Amém, abaixa a mão. Agora eu vou fazer umas outras perguntas, você não precisa levantar mais a mão. Mas infelizmente, de repente você, antes de conhecer a Cristo, vou dizer assim, antes de conhecer a Cristo, um dia acordou, não foi trabalhar e nem estava passando mal, mas foi no médico, inventou uma doença e conseguiu um atestado, e deu um atestado falso. Mas a gente reclama de corrupção. Você já viu o que acontece quando um caminhão com algo valioso tomba? Pode ser no meio do nada, aparece gente como um formigueiro para saqueá-lo. Isso é roubo. Aquela carga não é, porque caiu do caminhão, não passou a ser de todo mundo. Sabe? Às vezes as pessoas reclamam: nossa, essa cidade é tão suja, mas eles mesmos jogam papel no chão. Então como reclamar que a cidade é suja? E a querida desculpa que muitos de nós damos é o seguinte: não, mas todo mundo faz. Mas o fato de ter se tornado todo mundo é porque foi unindo um com o outro, e assim englobou todo mundo, mas nem todo mundo faz. Só que usar a desculpa de que todo mundo faz é mais fácil para nós, do que pensar que se nós somos transformados, nós podemos transformar. Quando a gente coloca no coração essa questão de que todo mundo faz, nós estamos nos amoldando às regras deste mundo tenebroso, que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, que nós não devemos estar vivendo conforme este mundo.
Mas, o que a Bíblia fala? Diga comigo assim: transformai-vos. Meu Jesus, fala com o seu irmão: você está com fome, irmão? Fala com ele: infelizmente hoje não tem cantina. Fala assim: transformai-vos. Então é isso que a Bíblia diz. A Bíblia dá uma ordem de transformação. Só que o fato da gente dar essa desculpa de que todos fazem, aparentemente, o pouco que eu faço não vai mudar, mas com certeza vai mudar em algo. Eu dei um exemplo bobo sobre, não é bobo, é sério, sobre a questão de jogar lixo no chão. Mas exemplo, se eu jogo um papel de bala no chão, com a ideia de que todo mundo faz, é mais um papel de bala. Aí outros dizem assim: mas eu não posso mudar o mundo. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar você, as suas ações. E as suas ações vão mudar o que? Tudo que está ao seu redor. Pelo menos aonde você estiver, não vai ter um lixo seu ali. Sabe, então nós reclamamos de coisas que todo mundo faz. Como eu disse, reclamamos da corrupção do Brasil. Mas quantas pessoas são, na hora de fazer as suas questões, fugiu a palavra, cadê a contadora, Regiane, por favor? Se você lá prestar conta, Receita Federal e tal, quantas pessoas... deve ser isso, não estou escutando. Declaração de imposto de renda e todas essas coisas, quantas pessoas mentem? Sabe, um dos motivos, eu tinha uma empresa de venda de celular, e um dos motivos que eu parei de vender, sabe qual é? Porque o meu lucro não dava para mim honrar com a Receita Federal e ainda sobreviver. Preferi parar, porque eu tive um sonho, Deus mandando eu honrar os meus compromissos com a Receita Federal. Falou comigo. Eu sei que de repente essa palavra é muito confrontadora, mas é a verdade, gente. E eu tentei todas as formas para me adequar, mas a minha porcentagem de lucro era muito pequena, então não dava. Eu preferi parar. Sabe, então a gente reclama de coisas que estão deformadas, porque infelizmente nós não nos transformamos. Porque imagina só, se nós que aqui estamos, não sei quantas pessoas temos aqui, de repente 80 pessoas hoje, de pessoas maiores de 12 anos, se cada um de nós tomássemos decisões de transformação, com certeza algo nós mudaríamos na sociedade que vivemos. Sim ou não? Só que às vezes a gente não percebe que pequenas ações trazem grandes problemas. Uma caneta que foi pega e não devolvida, sabe, o chegar para o seu amigo que trabalha com você e falar: mano, olha, eu vou chegar um pouco mais tarde hoje, bate meu ponto lá. Me perdoe, mas isso é roubo. Se você está trabalhando, você tem direito de receber. Agora, se você não está trabalhando, você não tem direito de receber. Só que a gente está acostumado com as coisas dessa terra e vivemos da forma dela. Eu estava pedindo a Deus assim uma palavra, e de todo o coração, irmãos, que às vezes eu fico assim: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu sei que tem tempo de Deus para todas as coisas, e que Deus está fazendo desde o primeiro dia que eu entrei aqui, foi querendo nos amadurecer para sermos cristãos de verdade. Eu lembro que uma das primeiras séries de mensagens que eu preguei aqui foi sobre maturidade. Quem lembra? Então nós precisamos aprender a ser cristão como Jesus quer que sejamos. Sabe, eu vejo tantas pessoas que na rua, na igreja, no local de trabalho, são tão bonzinhos. Quando você olha para ela, é assim, um amor de pessoa. Mas aí quando você chega dentro da casa dela, só os filhos podem dizer quem é. Só o marido pode dizer, só a esposa pode dizer, só o pai pode dizer quem é o filho, só a mãe pode dizer quem é o filho. Que vida cristã é essa que vivemos? Bota para mim 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, por favor.
E quando eu falo um pouco de família, eu trago uma realidade mais forte, porque família é o projeto do coração de Deus. Se tem um lugar que você tem que ser o cristão de verdade, é na sua família. É o principal lugar. É dentro da sua casa. Porque a gente honra os outros e desonra os nossos. A gente trata bem os outros e trata mal os nossos. Coisas que a gente tem coragem de falar com os nossos, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, a gente não fala com os nossos discípulos. Olha o que a Bíblia diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, o que fez? Esse negou a fé e é pior do que o descrente. E muitas vezes a gente quer que as pessoas se convertam, que os nossos familiares se convertam. Se eles não verem a mudança de Jesus em nós, como se converterão? E mesmo famílias de crente, onde o respeito já se foi há muito tempo, onde o amor é mais escasso do que qualquer outra coisa. Nós precisamos parar para pensar em algumas coisas. E dentro disso, existe uma outra questão, que são aqueles que sempre estão reclamando de algo que não fazem para Ele. Guarde esse tema no seu coração. Transformados, transforma. Muitas pessoas vivem reclamando assim: porque não tem unidade aqui. Mas se você for parar para analisar, aquela pessoa que reclama, ela não consegue se unir a ninguém. Porque ninguém me ama. Mas você tem demonstrado o seu amor para alguém? Porque não me respeitam, mas você tem respeitado? A gente gosta muito de cobrar dos outros, mas não cobramos da gente. Sabe? Aquelas pessoas falam assim: mas ninguém me liga, ninguém me passa uma mensagem, ninguém me faz uma visita. Aí eu pergunto: tá bom, mas você tem feito isso para alguém? Mas como é que a gente pode reclamar de algo que a gente não dá? Porque o que a minha Bíblia diz é que aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então, se você quer receber amor, a forma de recebê-lo não é reclamar, é dar amor. Se você quer ser respeitado, respeite. Quer ser honrado, honre. Quer viver em unidade, dê da sua presença para os outros, se aproxime das pessoas, quebre preconceitos. Muitas vezes a gente não vive em unidade com as pessoas, sabe por quê? Porque a gente olha para a cara dela e fala assim, tem crente que fala, aqui não, só lá não sei aonde, mas fala assim, meu santo não bateu com o dele, meu Deus, que santo é esse? Está amarrado e sem força, o meu santo é Jesus, amém? Como é que o meu santo não bateu com o outro? E a gente é tão preconceituoso de só olhar para as pessoas, a gente cria uma imagem daquela pessoa dentro do nosso coração, e fecha o nosso coração em relação ao outro, e reclama, porque não falou comigo, mas você falou? Ué, de repente meus discípulos vão dizer assim, pastor, mas você não está cumprindo isso não. Tem algum que de propósito eu faço mesmo, porque eu falo com os meus filhos, quem tem que vir até mim e me dar bênção são meus filhos, os meus discípulos eu pego bem no pé, amém? Pelo menos os meus discípulos, se eu estou num lugar tem que vir até mim, ô pai, dá bênção aqui, amém ou não? Então às vezes eu vejo e finge que nem estou vendo, vamos ver se vai vir em mim, mas eu não estou fazendo de maldade, não, é de propósito mesmo, é de bondade, para ver se você cresce. Mas a gente reclama de coisas que a gente não faz, irmãos. A gente reclama de coisas que a gente não faz.
Sabe, a gente gosta de cobrar das pessoas atitudes, mas por que você não toma atitude? Por que você não toma atitude de respeitar para receber respeito? Por que você não toma atitude de amar para receber amor? Por que você não toma atitude de se unir para viver em unidade? Porque aquele que dá, recebe. Aquele que planta, colhe. É assim no reino de Deus. Não adianta você ficar reclamando que os outros não estão fazendo aquilo que você também não faz. Deus está nos chamando para sermos transformados e assim transformar todo o nosso entorno. Agora olha só, você sabia que o mundo espera algumas coisas de nós, filhos de Deus? Quantos sabiam disso? Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, verso 19. O Espírito Santo é tão maravilhoso. Eu ministrei uma palavra sexta-feira no culto de missões em espanhol na Voldac, e eu estava preparando essa mensagem para hoje, e Deus falou comigo, pega aquela parte lá. Olha só, Romanos 8, 19, eu vou ler essa versão aqui, mas depois vamos ler algumas outras versões. Diz assim, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vou explicar em poucas palavras. A criação de Deus, todo ser humano que não conhece a Jesus estão esperando algo acontecer. O que é? A revelação dos filhos de Deus. Amém? Todo ser humano criado por Deus, que não conhece a Jesus, espalhado pelas nações, estão esperando uma única coisa: que os filhos de Deus se manifestem. Agora eu estava vendo em espanhol algumas outras versões e eu achei coisas interessantíssimas. Olha só, a primeira versão que eu vou ler aqui, não precisa, pode deixar sem aí na TV, diz aqui, olha, porque o anelo profundo da criação é aguardar ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, que a criação tem um desejo profundo, esperando que os filhos de Deus se manifestem. A criação, ela tem um anelo profundo e aguarda ansiosamente que os filhos de Deus se manifestem. Olha aqui outras versões. Porque a esperança solícita das criaturas espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha mais, a criação espera com grande impaciência que os filhos de Deus se manifestem. Cadê a minha música? Acabou? Cadê o Fabiano? Tenho que dar uma coça nele mesmo. Fugiu. Amém. Olha só. Diz assim mais, pois a criação aguarda com ansiedade o dia em que os filhos de Deus se manifestem. Olha as versões. Pois toda a criação espera com anelo o dia em que Deus revelará, olha essa, quem são seus verdadeiros filhos. São versões tão fortes, eu fui vendo cada uma delas. Diz outra aqui, a criação aguarda com ansiedade a revelação dos filhos de Deus. Outra fala, a criação de Deus está esperando com impaciência. Outra diz, a criação em efeito espera com impaciência que se descubra quem são os filhos de Deus. Sabe, muito forte essas versões. Então quero dizer com você o seguinte, esse mundo está esperando por nós. Amém ou não? Esse mundo está esperando por nós. A Bíblia diz que ele está esperando como? Primeiro diz, eu li as versões, com anseio profundo. As pessoas que não conhecem a Jesus, mesmo sem saber, elas estão esperando com anseio profundo. Isso significa o seguinte, deseja com intensidade e paixão por algo. O que eles estão desejando com intensidade e paixão? Que a gente se manifeste a eles. Mas para quê, pastor?
porque a forma de Deus se revelar aos seres humanos é através de seres humanos. Nós vemos alguns poucos testemunhos no mundo islâmico em que Jesus apareceu para algum deles. Você já viu isso? Eles se converteram e tal. Sim, isso pode acontecer. Mas a pregação do Evangelho de Cristo foi dada a nós essa obrigação. Deus espera que a gente se manifeste a criação dele. E a Bíblia diz que essa criação, que as pessoas que estão perdidas, estão desejando com muita intensidade e paixão a nossa manifestação. A Bíblia diz também, em outra versão eu li, que há uma esperança solícita. Fala comigo, esperança solícita. Esperança significa expectativa de coisas boas. Está dizendo que a criação está esperando que algo bom venha de você e de mim. Esperança solícita significa o seguinte: eles estão solicitando a Deus a nossa manifestação. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? A primeira forma de pregar o Evangelho são com atitudes. Vida transformada. Transformados transformam. Porque a pessoa que trabalha com você vai começar a falar: meu Deus, de onde saiu esse cara? Eu conheci um outro. E aí a transformação, o testemunho cristão, começa a transformar o ambiente. Agora existem tantos cristãos, que são aqueles que a gente chama de cristãos agentes secretos. Entra e sai, ninguém nunca descobriu que ele era cristão. Eu já escutei testemunhos terríveis de pessoas que trabalhavam com um crente anos, e depois de anos trabalhando com aquele crente, se converteu. E aí o crente então se manifesta e fala: cara, glória a Deus, fiquei sabendo que você se converteu. Aí o cara fala assim: ué, você era crente? Eu estou aqui tem 20 anos com você trabalhando no pecado, sofrendo, quantas lutas você me viu passar e você nunca me falou de Jesus. Glória a Deus que eu aceitei sim, alguém pregou para mim, mas poderia ter sido você. Mas a gente está vivendo a nossa vida, né? E diz que a criação está esperando então com grande impaciência, com grande ansiedade, com ardente anseio que a gente se manifeste. Tem pessoas que estão esperando gente transformada, para que eles possam serem transformados. E a tarefa da pregação do Evangelho é minha e sua, de ninguém mais. Pregar com a vida, somos cartas vivas de Deus. Pregar com as palavras que Deus põe no nosso coração, pregar com o nosso testemunho do que Jesus fez em nós. Mas a verdade é, nós precisamos nos manifestar para essa terra saber que existe um Deus Todo-Poderoso. Eles estão esperando a nossa manifestação. Abra sua Bíblia comigo no texto de Mateus capítulo 13, verso 38. Olha o que a Bíblia diz. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Jesus estava falando sobre uma parábola. Ele disse que o campo é o mundo. A boa semente semeada nesse mundo são os filhos do reino, os filhos de Deus, amém? O joio é a semente ruim. O que a Bíblia está querendo dizer? Jesus está dizendo o seguinte: todo filho de Deus precisa entender que necessitam serem boas sementes. A Bíblia diz claramente, deixa o texto para mim por favor, claramente, a boa semente são os filhos do reino. Agora, você sabe o que significa isso? Ser semente significa que existimos para produzir algo que alguém há de se alimentar amanhã.
Ser semente significa que um dia vamos produzir algo que alguém poderá se alimentar e viver através daquilo. Então Jesus não dá escapatória, ele diz o seguinte: vocês precisam serem boas sementes. Aonde você estiver plantado, você precisa dar bons frutos. O mundo espera isso. O Senhor não deixou uma outra opção. Filho do reino, você precisa ser boa semente. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, os seus frutos precisam ser admiráveis. As pessoas têm que olhar e falar: uau, cara, tem algo diferente em você. Gente, se isso não acontece conosco a menudo, no cotidiano, tem alguma coisa errada. As pessoas precisam dizer que tem algo diferente em nós, porque se elas não veem nada diferente na gente, quer dizer que a gente está muito igual às coisas desse mundo. Eu dei aqui alguns poucos exemplos. Sabe, a gente precisa parar para analisar a nossa conduta e ver: pai, o que eu preciso mudar? Será que eu estou sendo um filho de Deus real? Sabe, porque o mundo está esperando algo. O que o mundo espera? Nós lemos os versículos aqui, foram tantos versículos que lemos. A revelação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Em outra versão fala: Deus revelar quem são seus verdadeiros filhos. E a outra diz que se descubram quem são os filhos de Deus. Então o que acontece é o seguinte: nós precisamos parar e pensar: será que eu estou manifestando o Pai que eu tenho? Porque quando a Bíblia fala que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, está dizendo que espera que a gente manifeste o Pai que nós temos. Será que eu estou manifestando o Pai que eu tenho? Será que eu carrego em mim o mesmo DNA celestial do meu Pai? Será que as minhas ações são parecidas com Jesus? Será que existe algum traço no meu caráter que revela que Jesus é o Senhor da minha vida? Ou eu sou igual a todo mundo? Porque a criação está esperando a nossa manifestação. Mas não é simplesmente que o Júlio se manifeste, que a Amanda se manifeste, que o Eduardo se manifeste, que o João se manifeste. É a manifestação como filho de Deus. Como filho de Deus. Quer um exemplo? Olha para a cara do Julinho. Ele parece com alguém? Só de olhar sabe. É impossível a gente andar com Jesus. É impossível não, infelizmente é possível, mas era para ser impossível estarmos com Jesus, caminharmos com Ele, falarmos com Ele todos os dias, estarmos nos cultos, orando em casa, IGC, mas as pessoas não perceberem características dele em mim. Sabe naquele momento que Pedro nega Jesus? É um texto tão triste, mas eu vejo algo muito tremendo ali. A Bíblia diz que Pedro, ele foi um dos únicos discípulos que continuou seguindo a Jesus. Todos os demais fugiram no Getsemane. E quando ele entra no pátio, uma serva do sacerdote chega para ele e fala assim: ei, você é um deles. Tudo bem, ele nega. Errou feio. Não sou. Mas aí ela fala assim: ah, é sim. Você fala igual a eles. E por mais que Pedro tenha negado a Jesus, mas uma coisa ele tinha, ele estava se tornando parecido com o seu mestre. Ao ponto das pessoas perceberem até no jeito dele de falar. Ele estava caminhando com Jesus, mas ele não estava caminhando simplesmente como um ato religioso, ele estava captando de Jesus o que Jesus tinha. E o que o entregou não foi
Muita coisa foi porque ele se parecia com o mestre dele. Será que você tem sido entregue pelas suas ações? Alguém fala, você não faz isso porque você é crente, né? Ou nem dá para perceber. Eu me lembro no lugar que eu trabalhei ainda jovem, o pessoal queria fazer uma coisa errada lá na loja que eu trabalhava. Eu falei, vocês podem até fazer, eu não entro, problema de vocês. Aí um virou e falou assim, esse aí é aquele que carrega o livro da capa preta debaixo do braço, nem conta com ele. Eu falei, glória a Deus por isso. Gente, eu não sei você, mas eu não quero ser mais um nesse mundo. Eu não quero ser aquele que vai com as outras. Todo mundo faz. Todo mundo fala mal. Todo mundo fofoca. Todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Não é possível que você nunca escutou isso do seu pai ou da sua mãe. Quando você fala, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, menino. Era para a gente ter aprendido desde pequeno isso. Não é verdade? Porque o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, está esperando que o caráter de Jesus expresso por nós toque as pessoas. E as pessoas não precisam serem tocadas porque a gente chega lá e fala assim, glória a Deus, cheguei aqui pela manhã. Porque às vezes você fala isso, mas ações falam o contrário e envergonham o evangelho, então é melhor ficar quieto. Mas são as ações, sabe? E você chegar no lugar, alguém falar assim, cara, você carrega uma coisa diferente. Não é possível, o que você tem de diferente? A pergunta é, será que nós estamos parecidos com o nosso Pai? Porque o que a criação espera é a manifestação de filhos de verdade, que carregam o DNA do seu Pai, que não estão conformados a viver conforme todo mundo vive. Todo mundo engana, todo mundo mente, todo mundo fala mal, todo mundo faz e acontece, mas eu não sou todo mundo, ou pelo menos eu não quero ser. A minha luta diária é para não ser igual a todo mundo, porque essa desculpa nos leva para o buraco. Infelizmente, o que as pessoas esperam é que nós representemos o Pai que temos. Representemos o Pai que temos. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas eu não quero incomodar as pessoas. Em uma certa feita, Jesus falou assim, olha, não pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. E sem ser mal educado, sem ser rude com as pessoas, mas com muito amor, você precisa se posicionar em algumas questões. Por exemplo, você varão, espero que aqui não tenha nenhum assim, está num grupo lá das pessoas do seu trabalho, e nesse grupo é só vídeo pornográfico, é só porcaria, mas para não ficar mal com ninguém, você fica lá? Quer dizer o seguinte, olha, agradeço muito, mas para mim não dá, eu sou um servo de Deus, se quiser falar comigo, me chama no particular. Pronto, porque eu vim para incomodar, com todo amor. Não é ser careta e julgar as pessoas, porque às vezes a gente pensa também que ser crente é chegar na casa dos outros e falar assim, mas isso está fazendo errado, isso está fazendo errado. Quem é você para falar isso? Quem sou eu para falar isso? Porque a gente precisa demonstrar o amor de Jesus para as pessoas, amém? Imagina, eu vou visitar alguém, e lá está cheio de imagens, cheio de coisa, eu falo, a primeira coisa que você fazer para sentar de hoje é jogar isso tudo fora. Cara, a pessoa passou a vida inteira naquilo. Não, esqueça aquilo lá. Fala aqui de Jesus te ama e quer mudar a sua vida. Uma vez que ela se rende a Jesus, o Espírito Santo entra no coração dela, ela vai vir, um dia ela vai me ligar e falar, pastor, que dia que você pode vir aqui para arrancar isso tudo aqui dentro de casa para jogar fora? Não adianta querer apontar os erros dos outros.
Porque Jesus falou que é fácil ver o cisco no olho do outro, mas a gente não vê a trave no nosso. Então a palavra vem contra nós primeiro. Sabe? Nós precisamos representar o Deus que nós servimos nessa terra. Você precisa representar o Jesus de amor que você serve dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. As pessoas precisam ver que Jesus habita em você. Não é que você tenha uma religião, porque às vezes as pessoas sabem que temos uma religião, mas de religião o mundo está cheio. O que esse mundo espera são pessoas transformadas, para que ele também possa ser transformado. E essa responsabilidade é somente nossa. Sabe, não fique... Eu vejo algumas questões, às vezes as pessoas escutam uma palavra, e em vez de elas pegarem aquela palavra e trazer para a sua realidade e falar, eu preciso mesmo praticar isso, mudar isso, toma conta como afronta. E tudo que a gente toma conta como afronta, a gente fecha a nossa mente e não consegue ser transformado. Então não tome uma palavra dessas como uma afronta, mas sim como um despertar de Deus, porque Ele te ama tanto, que Ele quer te usar poderosamente para salvar muitas pessoas. E mais do que isso, Ele quer transformar a sua vida de verdade. Nós precisamos ter marcas na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos como um barro nas mãos do oleiro. E todo vaso que ele faz, uma coisa fica marcada no vaso, são as digitais dele. Nós precisamos deixar que Jesus marque a nossa história. Nós precisamos viver um antes e depois de Cristo. Você está entendendo isso? Nós precisamos viver um antes e depois de Cristo. Porque o que adianta Jesus ter marcado a história da humanidade, se Ele não marcou um antes e depois na minha própria vida? Estou carregando mais uma religião. Jesus marcou a história da humanidade. Não tem como falar, Jesus não existiu. Sim, existiu. O calendário foi marcado. Existe o antes e depois de Cristo. Mas o que adianta Ele ter marcado a história da humanidade, o calendário humano, se na minha vida ainda não houve o antes e depois de Cristo? Depois que eu me entreguei a Ele, as mudanças ainda não ocorreram como deveriam ocorrer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Às vezes a gente fica muito feliz porque a gente era um viciado e deixou de ser viciado com Jesus. Aleluia. A gente bebia e parou de beber. A gente falava palavrão, parou de falar palavrão. Mas existem outras coisas que nós precisamos deixar que Ele trate o nosso coração, que são tão sérias quanto ou piores. Precisamos de transformação. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo? Pegue isso no teu espírito. O que eu entendo que Deus está falando conosco em todo esse tempo e o que Ele quer fazer. Fica ligado aqui, não se desligue, por favor. Se Deus está nos falando acerca dessas palavras, o que eu espero e entendo que Deus quer fazer não é nada menos que um grande avivamento nesse lugar, nesses bairros ao redor. Porque, queridos, o avivamento só virá de uma transformação nossa. O avivamento real, ele só acontece quando há arrependimento primeiro dentro da casa. O avivamento real, ele só acontece quando ele começa aqui, ó, dentro do meu peito. Jesus mudando a minha vida, Jesus mudando a minha história.
um arrependimento genuíno das minhas ações, que começa a fazer com que outros são transformados. Agora, se a gente continua a viver uma vida cristã como se Cristo não estivesse nela, não vai adiantar muitas coisas. O avivamento não virá. De todo o coração, se você me perguntar, pastor, por que Deus está falando tanto assim conosco? Eu creio que Deus quer mudar a nossa vida de uma vez por todas, para a gente começar a viver o maior avivamento que já houve nesse lugar. Porque não haverá avivamento sem santidade, não haverá avivamento sem verdade, não haverá avivamento sem caráter de Cristo, sem quebrantamento, sem desejo profundo por Ele, não haverá. E pare de transferir a sua responsabilidade para os outros. Ah, mas eu não faço porque o outro não faz. Por isso você não recebe, você não faz. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, não, porque esse GC precisa crescer. Tá bom, quantas pessoas você convida? Você jejua por alguém para ir no seu GC? Você traz essa pessoa para o seu GC? O que você tem feito? Ah, a igreja precisa crescer. Tá bom, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Porque nós somos o corpo de Cristo e a responsabilidade é toda a nossa, não é de um ou de outro. Sabe, Deus deseja levantar uma geração de transformados para transformar. Eu não sei você, querido, mas eu quero, de todo o coração. Desde quando eu me converti a Jesus, eu tenho lutado para isso. Já se passaram mais ou menos 24 ou 25 anos. Já estou fazendo bodas de quê? 25 anos? De prata com Jesus. Aleluia. Como é que pode novo assim, né? Mas irmãos, eu luto todos os dias, eu preciso parecer com Ele, eu preciso ser diferente, eu preciso vencer o pecado. O pecado não pode ser comum na minha vida, não pode, mas você só vai vencer com decisões. Qual é a área de fragilidade? Onde o diabo está te pegando? Ah, pastor, está me pegando, sei lá, na mentira. Faz um jejum de palavra. Ah, pastor, está me pegando no dinheiro, não sou dizimista. Primeira coisa é quando você caiu lá de cima, foge do mal. Ah, pastor, o celular que me faz pecar, joga fora então. Se você não vence, filho, desinstala tudo quanto é aplicativo, compra um daquele assim, ó, só para falar. Está achando forte? Jesus falou que se sua mão te fizer pecar, corte-a e lance fora. Melhor entrar no céu sem uma mão que no inferno com o corpo inteiro. É ou não é verdade? Pelo amor de Deus, não precisa cortar a mão, só se arrepende e volte para Jesus e não corte a mão, siga com mão e tudo, sem pecar. Amém? Não leve ao literal isso. Mas a gente precisa tomar decisões de cortar algumas coisas. O que me faz pecar, foge disso. Vai ficar tropeçando na mesma pedra? Tem gente que tropeça na pedra e daqui a pouquinho ele mesmo vai lá, busca a pedra e põe de novo e tropeça de novo. Pelo amor de Deus, arranca essa pedra no meio do caminho, joga isso fora. Decide mudar. Lembra do Pedro? Ele era parecido com Jesus, as pessoas identificaram a ele como um discípulo de Jesus, mas mesmo assim ele negou. Depois que ele nega Jesus, ele chora amargamente por perdão. Depois que Jesus ressuscita, o enche com o seu Espírito. E aquele mesmo Pedro que um tempo atrás negou a Jesus, agora em face da morte, quando queriam crucificá-lo, ele disse o seguinte: olha, pode até me crucificarem, mas não faça
como foi a do meu Senhor, porque nem de morrer eu sou digno de morrer como Ele. E Ele foi crucificado, diz a história, de cabeça para baixo. Então Pedro tinha muitas falhas como nós temos, mas um dia que ele decidiu, a presença do Espírito Santo veio sobre ele e mudou toda a história dele, ao ponto de não só ser transformado, mas transformar. Aonde a mão de Pedro não tocava, mas a sua sombra tocava, Deus curava. Irmão, você já pensou nisso? Multidões pelas ruas, e aonde ele não alcançava tocar, mas a sua sombra tocava, as pessoas eram curadas. O mesmo Pedro que negou a Jesus, o mesmo Pedro que foi chamado de Satanás por Jesus, quando ele tomou uma decisão de ser transformado, mudou tudo. É só uma decisão. Eu gosto muito de Jesus, que Jesus era o cara. E uma vez ele falando com Pedro, Pedro pensando que era o cara, Pedro falando assim: eu estou disposto até morrer pelo Senhor. Aí Jesus falou para ele: Pedro, você não sabe de nada, Satanás está doido para te pegar, mas porque eu intercedi por você, Deus vai te guardar. E aí Jesus vira para ele e fala assim, depois de 3 anos de discipulado, 3 anos de discipulado, Jesus vira para ele e fala assim: aqui, quando você se converter, vem e consola os seus irmãos. Jesus já estava pronto para morrer, 3 anos sendo discipulando a Pedro. No final eles estavam brigando para saber quem sentaria. Você sabia disso? Jesus falando assim: gente, está chegando a hora, eu vou morrer. E eles assim: eu vou sentar do lado direito e você do lado esquerdo. Eles brigando entre si para quem sentaria no trono, achando que já eram os tais, os crentes. E aí Jesus vira para Pedro e fala: vem cá, quando você se converter, vem e traz consolação aos seus irmãos. Isso quer dizer que a gente ainda precisa de conversão dia após dia, a gente precisa de arrependimento dia após dia, a gente precisa de mudança dia após dia. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente para orar por você, sabe por quê? Porque todos eles também precisam de transformação. Seria hipocrisia eu chamar aqui os presbíteros, a pastor, ou até eu mesmo, para orar por você, para que você fosse transformado, se eu também preciso ser transformado. Então comece você mesmo a clamar pela sua vida: Jesus, tem misericórdia de mim. O mundo anela pela manifestação dos seus filhos, eu quero ser um desses filhos que hei de me manifestar. Às vezes parece impossível, mas Jesus te ama. E eu declaro hoje que Ele vai mudar a sua história. Quando Ele fala algo assim, é porque o Espírito Santo já está vindo sobre você para trazer uma transformação poderosa na sua vida. Sabe o que você precisa fazer? Só dizer: eu quero Jesus. Porque o resto quem faz é Ele. Quem transforma é Ele. É como Moisés só deu um passo e o mar Ele abre. Só tome a decisão, o resto Ele faz. Mas eu quero profetizar aqui hoje que a transformação na sua vida vai ser tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, que os seus familiares não vão mais te reconhecer. Eu oro para que eles falem assim: fizeram uma lavagem cerebral nesse cara. Eu oro para que as pessoas do seu serviço olhem para você e falem assim: meu Deus, o que aconteceu? Você fala: olha, eu tive um encontro real com Jesus, mesmo depois de ser convertido. Eu decidi ser transformado de uma vez por todas. E é o Espírito Santo que vai fazer essa mudança toda. Enquanto os irmãos cantam um louvor, nós vamos orar. Vai falando com Jesus. Meu Pai,
minha vida, Jesus. Se arrependa daquilo que precisa ser transformado, se arrependa, peça perdão, clame a misericórdia dele, e ele fará a obra. Família, porque Deus tem coisas grandes para fazer e Ele vai fazer. O diabo estava querendo segurar, mas está destruindo na autoridade do sangue do nome de Jesus.